Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras concluídas no mês de abril e foram surpreendentes, 4 livros surpreendentes, né? Porque estou aí com aquela rotina de estudos e também foi um mês em que eu ministrei curso e normalmente esses meses em que tem curso eu fico um pouco mais atolada. Mas eu acho que eu tava com muita vontade de ler esses livros e encaixei todo o meu tempo livre. Não por acaso, fora das páginas não vai ter série nenhuma. Aguardem, porque é o vídeo da semana que vem. Eu comecei lendo um livro que eu queria muito ler, que é o Piranesi, da Susanna Clarke, autora contemporânea, inglesa, um romance inspirado um pouco nas leituras que ela fez do Jorge Luiz Borges, que vocês sabem, é um autor de quem eu gosto muito, não por acaso estava dando curso sobre ele. E é um romance fantástico, algumas pessoas definem como fantasia, sobre uma pessoa identificada como Piranesi, embora ele desconfie que esse não seja o nome dele. E essa pessoa vive praticamente sozinha num lugar que ele chama de casa. Essa casa é muito estranha, ela tem características muito específicas. Porém, ele começa a descobrir uma série de coisas em relação à casa e à sua estadia ali. Ele conhece pouquíssimas pessoas, ele acha que existem pouquíssimas pessoas no mundo, e essas descobertas vão sendo feitas graças a alguns textos que são deixados para ele lá na casa, e pela releitura dos textos que ele próprio escreveu, porque ele escrevia diários. Bem assim a maneira do Borges, é um romance que faz uma espécie de elogio da cultura, elogio dos textos, da escrita, dos registros, mas também da arte, da representação. Borges era muito interessado nisso e ela então vai trabalhar esse tema aqui também. Acho que ela consegue criar uma história belíssima, um personagem com quem a gente cria empatia. Ela consegue também criar, manejar bem a expectativa de modo que a gente queira descobrir para onde essa história vai. Então, valeu muito a leitura. Eu gostei muito de conhecer. Alguns de vocês me recomendaram o outro livro dela, né, que é o... Eu nunca lembro o nome dele, mas é alguma coisa Mr. Norrell. Vamos ver se eu acho aqui. Jonathan Strange e Mr. Norrell, essa é a autora. E é isso, eu acho que em algum momento eu vou dar a chance, porque as opiniões estão muito interessantes. Teve gente que falou, Cruzes, achei muito chato, larguei, eu amei Piranesi, mas não dei conta desse. E teve gente que falou, nossa, mas eu adoro esse, é muito melhor. Vou ser sincera que o apelo que ficou comigo foi que disseram que as personagens femininas desse Miss Norrell aí são ótimas, então fiquei intrigada. Cenas para próximos capítulos, sabe lá Deus quando eu vou conseguir ler outro livro dela, mas eu definitivamente recomendo. Ele tá resenhado no canal e a resenha, né, o link da resenha vai estar tanto nos cards quanto no box de informações. Também li o livro de um poeta querido, que é o Mambembe, do Alessandro Râmio, que saiu pela editora Patois. Eu esqueci de dizer que esse aqui saiu pela editora Morro Branco. E o Rômio, eu conheci porque ele fez a capa dos meus livros, que, modéstia à parte, acho lindíssimas. O Rômio, ele é ilustrador, colagista, capista, mas ele também é poeta, ele é um artista, né? E ele também faz capas lindas para os seus próprios livros. Eu já li um outro livro dele, que eu comentei aqui num daqueles vídeos que eu fazia de indicações poéticas, que é o Animais Provisórios, e foi um livro que eu adorei. E quando eu soube que ele lançou esse outro, fiquei super feliz. Eu só não sabia, que ele vai explicar isso aqui no livro, que ele pretendia que esse fosse uma espécie de despedida, uma espécie de último livro. Eu espero que não, espero que ele mude de ideia, porque eu gosto muito da poesia dele. Ele procura fazer uma certa mudança de estilo em relação ao primeiro. Ele diz que procurou uma poesia mais simples aqui. A poesia do Rômio é sofisticada, eu acho que ela é sofisticada mesmo quando ele procura ser simples. E ele é um iconoclasta, né? A poesia do Rômio, ela passeia assim, muito pelo tema do mundo cão, né? Da terra devastada, de situações meio diabólicas. Ele faz, inclusive, nesse livro aqui, muitos diálogos com a cultura cristã e com a maneira como a cultura cristã foi sendo, vamos dizer assim, apropriada, né, na contemporaneidade. Ele tem um poema chamado Páscoa, onde ele diz assim: dizem que hoje em dia Jesus Cristo anda armado. JC, maquinado justiceiro da quebrada, que resolve a bala crimes e pecados, que frequenta a biqueira e a orgia, que tem o sorriso trincado. E é mais feliz do que devia. Não posso confirmar tais histórias. Mas não me espanto se for verdade. O sujeito, depois que descobre que ressuscita, já não se preocupa com reputação. Então ele resgata um pouco essa imagem do heterotop, que ao mesmo tempo que é farrista, é conservador nos costumes, é uma certa hipocrisia
em relação a um certo estereótipo de pessoa, de homem, vamos dizer, cristão, que a gente tem visto por aí. E tem poemas que eu acho belíssimos do ponto de vista de uma certa ternura. Acho que ele não vai gostar muito de eu falar muito isso não, porque acho que ternura não é muito a vibe do Romeu, mas eu acho que ele... O Romeu, apesar de toda essa vibe trevosa, em vários momentos ele é um poeta, eu acho, do contato, do laço da relação. Já era no Animais Provisórios. E aí ele tem um poema que eu adorei, até compartilhei no Instagram, que chama Para Aqueles que Dançam Comigo, em que ele vai dizer: enquanto nos for permitido seguir adiante nesta noite imensa, que o ranger de nossos ossos incomode o sono do mundo. Né? Fiquei pensando aí num baile de caveiras, uma coisa bem rominiana, eu diria. Romeu explora muito essas imagens, né, de monstruosos ou cadavéricas, ele explora muito bem. Eu gosto demais, eu gostei muito do livro, ele tá praticamente todo marcado, então fica aí uma indicação. Eu comprei com o próprio poeta, mas acredito que vocês também consigam comprar no site da editora Patois. Torçamos para que Romeu continue escrevendo. Depois eu li o livro do Clube do Chave, que foi Os Detetives da Linha Púrpura, da Deepa Anapara. Livro publicado pela Companhia das Letras. Livro de estreia dessa autora indiana, tradução de Odorico Leal. Eu me interessei pelo livro quando li a sinopse, vi que era uma espécie de romance policial com crianças, protagonistas crianças. Esse livro, de certa maneira, ele me lembrou os livros do Flávio Carneiro, que é um escritor goiano, que foi meu professor na UERJ, e ele é excelente romancista. E ele tem uns romances que ele começou, uma série que ele começou com o Campeonato, que são dois amigos que são... eles são adultos já, mas eles são leitores, fãs de história policiais. Um deles tem um sebo e eles decidem investigar certas questões misteriosas por conta própria e meio que se metem em confusões. A gente vai ter algo parecido aqui, só com crianças, e é um trio de crianças. E essas crianças me lembraram bastante os jovens do Harry Potter. Porque a gente tem um protagonista meio aventureiro, assim, que é o Jai, o narrador da história, e os seus amigos de escola, que aqui no caso do Jai é a Pari, uma menina muito inteligente, muito estudiosa, que a gente lembra da Hermione, né? E um outro amigo que é de uma família mais pobre e ele acaba sendo até mais trabalhador, né? Que um dos temas que a gente vai ver aqui é trabalho infantil. E que a gente associa com o Rony, né? Um menino numa família um pouco mais pobre e maior, né? Mais irmãos e tudo mais. Então esses três vão tentar descobrir uma série de desaparecimentos de crianças e jovens que tá acontecendo no Bastille dele. O Bastille é tipo uma favela. E o livro ele tem uma sugestão de coisas fantásticas, ele vai tocar na religiosidade das pessoas, religiosidade de vários matizes, sejam eles hindus, sejam ele uma certa religião popular, seja os muçulmanos. É um livro, eu acho que ela consegue passar por várias coisas, ele equilibra muito bem o drama e a comédia, ele explora muito bem um certo retrato da Índia contemporânea, o que é difícil, né? Um panorama, porque a Índia é um país enorme, com muitas culturas e muitas realidades diferentes, mas ele consegue passar pela questão do tráfico de pessoas, né? Do sequestro de crianças, da escravidão, da intolerância religiosa em relação aos muçulmanos, de uma certa crendice popular, da cultura ali, como as coisas estão acontecendo. Ela consegue juntar tudo isso de maneira muito boa num livro que é muito gostoso de ler, é muito vibrante, por momentos ele é bonito. Ela faz aqui um aproveitamento da ingenuidade infantil, que é tão legal, o modo como ela conta, como ela pega a imaginação das crianças e faz metáfora com isso, é muito bom. A gente ficou realmente encantada com o livro no clube e ele deu uma quebrada, né? Eu tenho comentado que o Clube do Chave virou uma espécie de laboratório de leitura. Antes a gente tinha lido a Autobiografia do Vermelho, que foi um romance escrito em versos, uma releitura de um mito clássico. A gente começou o ano lendo a Bruna Mitrano, ou seja, um livro de poesia, maravilhoso, inclusive, diga-se de passagem. E agora a gente vai entrar na leitura de um livro de filosofia da Donna Haraway, que é o Manifesto das Espécies Companheiras, né? Onde ela vai aí refletir sobre a nossa relação com animais. E então, assim, os livros estão muito variados e as experiências de leitura têm sido muito ricas. Então, fica a recomendação, a gente realmente adorou este livro. Já está resenhado no canal, procurei dar poucos spoilers, porque esse é um livro que é
ele vai te surpreendendo, né? Então é bom saber pouca coisa. Coisa parecida com o Piranesi, inclusive, também. E por fim, eu li o Anne Sexton pro Versadas, clube de leitura de poesia que eu comecei esse ano. A gente começou com a Anne Sexton, uma poeta, né? Então, assim, eu fui um pouco ousada aí nessa escolha de início, porque não só peguei uma autora que é só poeta, e isso foi bem proposital mesmo, mas porque peguei uma antologia. Esse não é um livro da poeta, é uma antologia, então a gente vê o caminho dessa poeta, que finalmente ganhou um livro, né? Ela era traduzida em pesquisas acadêmicas, mas agora a gente tem um livro que é facilmente encontrável nas livrarias, para quem quiser conhecer. Eu amei, eu só conhecia a Anne Sexton de leituras que eu fazia na internet, tinha todo um lado da poesia dela que eu não conhecia, e essa é uma poeta muito multifacetada. Ela vai falar muito sobre a casa, o espaço doméstico não só como lugar de segurança, mas como um lugar de estranhamento também. Ela vai falar de uma certa relação com o religioso, um certo desejo de Deus, uma certa releitura do divino, né? Uma releitura muito própria. Ela vai falar de muitas questões do corpo da mulher, menstruação, parto, masturbação, envelhecimento, relações entre familiares complicadas, em especial relação com a mãe, entre mãe e filha, né? Sabe que eu adoro esse tema. Então, assim, uma autora muito multifacetada, ela tem um livro aqui chamado Transformações, em que ela faz releituras de histórias de contos de fadas. Em resumo, amei. E sem contar que ela é muito sacana. Bruna Beber faz uma tradução muito interessante, ela que é a tradutora, uma poeta também, uma poeta fluminense aqui, de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, e o livro saiu pela editora Relicário numa edição muito caprichosa. Então, essas, gente, foram as 4 leituras. Fico muito feliz aqui porque teve 2 livros de poemas excelentes e 2 romances, né? Não teve não ficção esse mês, no mês que vem já sabemos que terá, porque leio o Manifesto das Espécies Companheiras. E então, me digam se vocês leram alguns desses livros e o que é que vocês acharam. E também quais foram as leituras que vocês fizeram e gostariam de recomendar ou comentar aqui para nós na nossa comunidade. Um beijo grande em todos. Meu agradecimento de sempre aos apoiadores e membros que ajudam o canal a acontecer. Até a próxima. Um beijo. Tchau.